Como disse, Marcos é um homem, é um discípulo assombrado e quer discípulos assombrados. Não quer gente que vá até lá, mas sempre olhar para trás com a hipótese de poder recuar a todo momento. Quer gente que responda pelo que faz. Lembro-se daquela grande pergunta que é o coração do Evangelho de Marcos e depois fica a ser o coração de todos os Evangelhos também. Lá puseram no meio do Evangelho aquela grande questão de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis? Notem que Jesus não pergunta: para vós, quem sou eu? Podia perguntar assim. E a gente diz: e valia o mesmo. Não valia. Porque uma coisa é eu saber quem é Jesus. Outra coisa é eu dizer quem é Jesus. E vós, quem dizeis? É porque dizer implica-me e complica-me. Não é? E eu fico responsabilizado por aquilo que digo, enquanto que eu posso saber, mas se não digo, é comigo. Mais ninguém escusa de saber, mas dizer implica que eu pego na minha vida e estou aqui para dizer e para responder por aquilo que digo. É isso que Marcos quer. É por isso também que nem sempre a gente vê no texto de Marcos, quando acontece um prodígio, um milagre que Jesus faz, Jesus diz sempre: não digais nada a ninguém. Não digais nada. É curioso. Então não é preciso dizer Jesus, é preciso dizer Jesus, mas aquele Jesus. Não é dizer: está aqui um curandeiro, está aqui um fulano que faz prodígios, porque isto engana o povo. E era, de facto, enganar. Essa não era a identidade de Jesus. O que Marcos pretende é demarcar bem a identidade de Jesus e demarcar bem também a identidade do discípulo de Jesus, que não quer um discípulo qualquer. E, portanto, isto de não dizer nada a ninguém é porque Jesus não quer que se vá contar, que alguém ouça, por assim dizer, ouça, que fique a saber quem é Jesus por ouvir dizer. O que Jesus quer é que as pessoas venham ter com ele. E então, face a face, num encontro verdadeiro com Jesus, as pessoas ficam a saber quem é Jesus. Isso é o fundamental do texto de Marcos. Ele não quer, por interposto, dizer que se diga ali: está alguém fulano, assim, assim, assado, faz isto, faz aquilo, diz isto, diz aquilo. Não, é preciso levar as pessoas a Jesus. Marcos quer isso, para que as pessoas fiquem comprometidas e implicadas com Jesus. E isto às vezes leva ao seu tempo. Ontem que Pedro: e vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Jesus: cala-te, muito bem caladinho, não diga nada a ninguém. E ralhou com eles, não é? E a seguir começou a ensiná-los. Quer dizer que Pedro, que aparentemente respondeu bem, mas não se implicou naquilo que disse. Aí está o erro. A gente podemos responder bem. Qualquer aluno pode dizer: eu pergunto, quantos são 2 e 2? São 4. Muito bem. Só que resta saber que raciocínio é que o aluno fez para chegar ao 4. Não é? Porque pode ter dito à sorte. E acertou. E eu valorizo-lhe a resposta, que está certa. Assim como tu és o Cristo, diz Pedro, mas o que é tu és o Cristo? Que Cristo é que Pedro tinha na cabeça? Era um Cristo triunfante, triunfador em termos militares, em termos políticos, em termos económicos. Era triunfo, 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 triunfo. E isso não era Jesus. O Cristo, que é Jesus, é aquele que vem pelo sofrimento, pela paixão, pela morte, até a ressurreição. Portanto, se Pedro fosse falar, entusiasmava toda a gente, mas era um entusiasmo balofo, que não correspondia a nada. E por isso mandou-o calar e começou a ensinar. É preciso que Pedro nasça de novo para poder dizer e para se poder dizer face a Jesus. Não se pode dizer: tu és o Cristo, assim como quem não se implica naquilo que diz. É preciso que Pedro se implique. E notai que Pedro fará um trajeto notável. Difícil também, até chegar a poder dizer com a sua vida: tu és o Cristo. Mas quando ele começa a dizer: tu és o Cristo com a sua vida, já sabem o que é que lhe aconteceu. Não é? Percebem isso? Aí está um discípulo de Jesus. Leva tempo. É por isso que as mulheres da Páscoa, a mesma coisa, as mulheres da Páscoa vão ao túmulo de Jesus e surge um jovem que lhes diz: não está aqui, não está aqui, ressuscitou. E ide, já agora, ide dizer aos seus discípulos que ele vos precede na Galileia. E o texto de Marcos, canónico e autêntico, o autêntico acaba em 16, Marcos 16, 8.
dizendo que as mulheres se foram embora e não disseram nada a ninguém. E foram mandadas dizer, ide e dizei. E elas foram embora, tiveram medo, foram-se embora e não disseram nada a ninguém. Porquê é que não disseram nada a ninguém? O texto não diz que elas nunca mais disseram nada a ninguém. O texto diz que elas, nessa altura, não disseram nada a ninguém. A questão é, e o que é que elas iam dizer, se quisessem dizer? Não tinham nada. Primeiro têm que digerir essa coisa nova, que é o Jesus ressuscitado. Têm que digerir isso. Isto é, têm que o assumir, têm que fazer carne, têm que fazer sangue. E sim, depois já podem dizer, mas antes disso não podem dizer. O que é que elas iam dizer? Iam dizer banalidades, não é? Como nós muitas vezes também dizemos banalidades. Atenção a isto. Nós não somos os verdadeiros discípulos de Jesus mediante o Evangelho de Marcos enquanto dissermos coisas banais que não nos implicam minimamente. Nós não podemos dizer coisas banais, temos que implicar a nossa vida. E por isso elas calaram-se, porque não sabiam o que haviam de dizer. Quando chegaram a perceber, aí sim, seguramente que falaram, mas foram-se embora, não disseram nada a ninguém. O tal assombro. E agora, se eu vos disser, pronto, elas vão levar muito tempo a digerir isso. Tiveram medo, muito medo, e foram-se embora, não disseram nada a ninguém. Esse medo, o medo bíblico não é aquilo que a gente vulgarmente temos quando estamos numa má situação. O medo bíblico é eu perceber que a minha vida, tal qual ela hoje existe, a minha vida desmorona-se. Desmorona-se. Aquilo em que eu até hoje assentei a minha vida, os andaimes, os alicerces em que eu até hoje assentei a minha vida, estão-se a desmoronar e vão cair. Porque o que eu estou a ouvir, a notícia que me está a chegar é de tal monte, é de tal ordem, que tudo o que eu até hoje aprendi vai pela água abaixo. Vai para o lixo, não serve para mais nada. E eu tenho que nascer de novo, faça essa imensa notícia. É como quando o Galileu viu, e já antes dele alguns, tinham essa intuição que afinal o Sol não andava à volta da Terra, que era o centro, que não andava à volta da Terra. Tudo aquilo, toda a sabedoria antiga que estava montada sobre esse assunto, de que o Sol andava à volta da Terra, o que é feito? Foi para o lixo, porque não servia para mais nada, estava tudo errado. Face ao Jesus ressuscitado, que é anunciado a estas mulheres, tudo aquilo que elas sabiam, em que tinham colocado a sua confiança, vai para lá abaixo. Elas têm que nascer de novo, sobre outros fundamentos novos. Quando tiverem nascido de novo, sim, aí já podem dizer Jesus ressuscitado. Isto é que é o assombro destas mulheres da Páscoa. E ia chegar aí para não demorar mais tempo, já eu sei que o tempo, que é sempre pouco, o tempo que a gente dispõe, mas há um texto nos Atos dos Apóstolos, que sei que vocês também estudaram o livro dos Atos dos Apóstolos, não agora, mas o ano passado, andaram à volta do livro dos Atos. Há um capítulo que eu vos aconselho muito ler, que é o capítulo 12 do livro dos Atos, nomeadamente os primeiros 17 versículos do capítulo 12 do livro dos Atos. Se quiseres resumir mais ainda, então lede necessariamente desde o versículo 12 ao versículo 17, no capítulo 12. Mas eu vou-vos contar rapidamente o capítulo, porque está no livro dos Atos, mas se fores ver bons comentários sobre o livro dos Atos, nomeadamente sobre esse capítulo, todos os autores defendem que este texto não é de Lucas. Não tem nada a ver com o Evangelho de Lucas, nem sequer se incorpora no livro dos Atos. Esse texto está fora. Esse texto não é de Lucas, o texto é de Marcos. Porquê? Porque está cheio desse assombro. O que é que conta aí? Não, o estilo não é de Lucas, nem do livro dos Atos, nem do Evangelho de Lucas. Não é. É de Marcos. O que é que se conta? Conta-se da prisão de Pedro. Pedro foi preso na noite de Páscoa, enquanto que os cristãos estavam a rezar. Os cristãos naquelas casas de Jerusalém estavam a rezar, porque era a noite da Páscoa, da libertação do Egito e também da libertação de todas as libertações, que eles já acreditavam nessa realidade. Pedro foi preso. Mas aconteceu aquele milagre em que os anjos vieram. Alguém o libertou durante a noite e ele saiu pelos portões, que automaticamente, está lá a palavra, automaticamente, se abriram para a sua excelência passar. E quando chegou cá fora, deu por si, acompanhado por alguém, mas estava na rua.
E, entretanto, esse alguém que o acompanhava e que aparentemente o libertou, também desapareceu. E Pedro ficou sozinho no olho da rua. E quando a gente fica sozinho, numa noite dessas, e noite em que ele tinha sido perseguido, estava preso, ele começa a pensar para onde é que eu vou. O que é que ele pensou, o que é que resolveu? Sabia que os cristãos se reuniam lá numa determinada casa, numa determinada rua, em Jerusalém. A casa era a casa de Maria, mãe de João, Marcos. E foi para lá, lendo o texto bem, foi para lá que Pedro se dirigiu, porque sabia que havia lá cristãos reunidos. A casa de que falamos é uma casa típica judaica, normal, que bom, tem uma casa, tem porta para entrar, claro, mas tem um muro gradeado com um portão, né, que dá acesso para o terraço que dá acesso à casa. E Pedro chegou lá e começou a bater ao portão. Como eles estavam a cantar, os cristãos, e a fazer as suas orações, não se aperceberam, mas a criada da casa, chamada Rode, em português dá Rosa, a Rosa ouviu que havia alguém no portão, a bater ao portão, e veio ver o que se passava. E quando percebeu que era a voz de Pedro, leiam o texto que é isto que ele diz, quando percebeu que era Pedro que estava a bater ao portão, pela voz, ela não abriu o portão. Voltou para trás e foi à Assembleia reunida e disse: Está ali Pedro ao portão. E o pessoal da reunião diz: Tu és maluca. Tu és maluca. E não foram abrir o portão. Só algum tempo depois foram abrir o portão e entrou quem? Entrou Pedro. Então imaginem Pedro entrar naquela sala de oração e de reunião. E imaginem o jovem João Marcos, filho de Maria, no meio disto tudo. Este assombro de João Marcos atravessa todo o seu evangelho. É por isso que o Evangelho de Marcos é um texto assombrado e assombroso. Assombroso. E, portanto, Marcos, que entretanto se torna discípulo de Pedro, que segue Pedro, em diversas circunstâncias, depois vai passar o quê? Vai passar o assombro de Pedro. O assombro de Pedro, que já tinha sido um fulano que tinha renegado a sua fé em Jesus, mas que foi recuperado por Jesus, foi Jesus que lhe deu a volta. Este homem notável, este assombro que invade Pedro, este assombro que invade o jovem João Marcos, este assombro que ele deixa semeado no seu Evangelho. Portanto, aqui a gente só pode dizer estas coisas assim desta maneira, meio resumidas, porque já sei que já está na hora, já ultrapassei o tempo que me tinham confiado, mas é por aqui um bocadinho que nós nos apercebemos que hoje nós precisamos de cristãos assombrados, de cristãos corajosos, de cristãos que impliquem a sua vida e que não digam banalidades nem coisas de cor. Porque é muito fácil a gente dizer a nossa fé de cor. Né? De cor não custa nada, não dói nada. Mas também não mudamos o mundo. É? Se nós dissermos as coisas de cor, não mudamos o mundo. Se nós dissermos as coisas implicando a vida, mudamos o mundo. Essa é a ideia de Marco. Ele não quer um discípulo assim. Quer discípulos implicados, que sigam com Jesus e que estejam dispostos a dar a sua vida, se for caso disso, por Jesus. E pronto, eu fico aqui, dado o tempo que a gente tem, não é? Que é limitado. O texto de Marcos também é pequenino, portanto vocês podem lê-lo, declamá-lo facilmente, em pouco mais de meia hora. Vale a pena ler em voz alta, para sentirem as facas ou as espadas que Marcos atira contra nós e que abrem brechas e fazem sangue de certeza.